papo de hoje vai ser bom. Oi, Joana, tudo bom? Esse papo de hoje vai ser muito legal para quem quer entender a diferença de trabalhar com o deficiente no alto rendimento, e se é que é possível, se não é, a gente vai conversar um pouco sobre isso, e a diferença de trabalhar com deficientes na natação, na iniciação, na natação adaptada. Então a gente vai conversar ao Instituto Incluir, né? Ele tá entrando, você está entrando pelo Instituto Incluir, Patrick? Dá só um ok para mim, tá? Para eu saber se é pelo Instituto Incluir que você está entrando. Isso, é pelo Instituto Incluir. Então eu vou apresentar, tá, o meu convidado de hoje, tá? Bom, o meu convidado de hoje se chama Patrick Souza, tá? Ele é graduado em Educação Física, ele é pós-graduado em Nutrição Esportiva, pós-graduado em Coaching Integral Sistêmico. Ele foi preparador físico, auxiliar técnico, estou lendo nas minhas anotações aqui, da Seleção Paralímpica de Natação Adaptada, de natação, né, 2012 e 2013. E nisso ele participou do Campeonato Mundial no Canadá, lá em Montreal, tá? E acredito, ele vai confirmar que ele fez um campeão mundial. Ele também participou dos Jogos Pan-Americanos Juvenis em Buenos Aires. Desde 2012, ele é membro da delegação paralímpica dos Jogos Estudantis, né? Ele é professor de pós-graduação da Unisaúde e da Celso Lisboa, é docente do programa Pulsar, tá? Fez capacitação no sistema SESC, no sistema SESI do Rio de Janeiro, sobre esporte paralímpico. É ex-professor da minha equipe da Companhia Atlética. Então, assim, é um profissional que tem muito para contribuir. Então, vai chegando, gente. Eu sei que sexta-feira de manhã tá todo mundo, né? Mas vamos chegando para conhecer, né, esse trabalho e esse questionamento, né, sobre natação, né, o esporte paralímpico para deficientes. Ele existe? É possível? Então eu vou aqui chamar, né, o meu convidado de hoje. Está conectando. Olá, Bom dia, Patrick. bom dia, Você querida. não está com frio, não? Eu estou morrendo de frio. Não, tô de boa, tô com calor, muita responsabilidade falar com você, tá quente aqui para mim. Bom, tá entrando o pessoal tá acordando. Eu fiz uma leitura, você estava na live, né, do seu Uhum. currículo. E é importante porque muita gente te conhece como personal trainer, né, de um monte de gente aí. Você trabalha, atua nessa área, né? Também conhecido como amigo do marido da Ivete Sangalo, do Daniel, ok? Só para fazer aqui uma fofoca para o pessoal que está entrando, ele é amigo do marido da Ivete e do Daniel. Então ele fica no carnaval. Agora ele não está, porque ele está para ser papai, tá, casou, mas ele ficava no carnaval mandando foto de cima do trio da Ivete Sangalo para mim, vídeo. Ele pediu a esposa dele em casamento no carnaval no trio da Ivete Sangalo. Não é para pouca gente, não, gente. Mas é porque ele sabe que eu sou fã da Ivete, aí faz isso comigo. Entendeu? Coração, o coração da titia ficava como? Quando mandava o vídeo, meu Deus! Eu ficava apaixonada e ficava xingando ele. Porque batia uma inveja, batia. Bom, mas aos coraçõezinhos, não é para mim nem para você, não, porque você é amigo da Ivete, tá? Do Daniel. Então, vamos falar um pouquinho desse tema, né, Patrick, que é sobre se existe treinamento. Ó, o Cadu está entrando aí, o pessoal está acordando, Pô, tomando grande, café, né, Cadu grande Monteiro. fera, carizão. A Simone Santoro, também de São Paulo, que tem um trabalho muito legal também nessa área.
Vamos começar, assim, uma pergunta básica para te falar, né? Quem pode trabalhar com o esporte, com paradesporto, né? Quem pode? Quem é o profissional que pode trabalhar com paradesporto dentro da educação física? O que ele precisa de formação? Ou é só ter boa vontade e amor? Ah, perfeito, né? Já chegou logo como sempre, né? Cirúrgica, seus comentários e seus posicionamentos. Primeiro, agradecer, não poderia deixar de jeito nenhum de agradecer aí com toda a sua audiência, com todo o seu know-how, com toda a sua referência nacional e internacional, ter me feito esse convite. Me sinto lisonjeado, de verdade, gratidão, porque você, para mim, é uma referência como pessoa. Tive a oportunidade de trabalhar junto e, a partir desse trabalho, ela era minha gestora, a gente construiu, graças a Deus, aí uma amizade mesmo que eu creio que serve para a vida. E ela me leva a tudo quanto é lugar, ela sempre me leva, me indica. Então, gente, para quem não conhece, tem uma imagem distorcida da Renata, pelo amor de Deus, a Renata é. Eu tenho quase que 3 mães, a Renata é minha terceira mãe, vamos dizer assim, porque é um amor de pessoa, um coração que não cabe no peito, e devo muito a ela. Todas essas indicações que ela falou, do meu currículo e tudo mais, boa parte dela foi alguma influência ela teve na minha vida. Não só uma influência de respeito profissional, mas indicação mesmo, que ela fala, não, pode colocar o Patrick aí, ó, esse eu assino embaixo. Eu falo, o nome dela vem e pesa, né? Para quem não sabe, a Renata é uma referência, mas obrigado. E entrando no tema, de fato, querida, é um questionamento que deve se ter. E dentro da atuação, no campo docente, em curso, capacitações, tem crescido muito o interesse em entusiastas e pessoas, aventureiros, né, forasteiros, que querem entrar nessa seara. E a primeira identificação, eu vejo que é uma identificação mesmo de coração. Porque nós temos essa questão de querer todo mundo bem. Aí, caramba, então aí começam os termos que eu não gosto, termos pejorativos e diminutivos. A pessoinha, o coitadinho. Aí a pessoa tem uma boa vontade, mas a boa vontade, se nós estamos falando de qualificação profissional, ela não é o suficiente. Então você precisa ter todo um know-how, um background aí de formação mesmo, capacitação, para você fazer um atendimento de qualidade. Então, os profissionais de educação física, aos discentes, aí, os estudantes que têm o interesse de entrar no universo da pessoa com deficiência, diversidade humana, você precisa de fato se formar. Não é porque você terminou a graduação, que você está no 7º período terminando, que você vai ser voluntário num projeto e você vai desenvolver uma carreira de sucesso trabalhando com as pessoas com deficiência. Então você precisa sim ter uma formação. Existem inúmeras possibilidades de formação. A gente vai citar algumas aqui hoje. Espero também entregar isso para vocês. Mas que fique importante. O romantismo, Renata, ele precisa acabar. Nós estamos em 2020. Então, o último censo do IBGE, que foi em 2010, o IBGE ele faz um censo a cada 10 anos. E foi uma conquista política, né? A inclusão até das pessoas com autismo, né? As pessoas autistas entrariam nesse censo agora de 2020. Mas por conta do Covid ele foi suspenso. Então, o último censo autodeclarado no Brasil, do IBGE, retrata mais de 24% da população brasileira com algum tipo de deficiência. Então, estudante, profissional, esse aluno, esse cliente, ele vai chegar até as suas mãos. Então, não basta você querer ajudar. Ah, eu quero ajudar. Ele vai estar te contratando como um profissional. E se não for um personal, ele vai estar te contratando no salão da academia, ele vai estar te contratando dentro da piscina, e ele quer uma postura profissional. Uma postura profissional, a gente sabe hoje, é uma ferida do nosso sistema. Ainda não existe, dentro de uma graduação, um tema aprofundado, um tema mais abrangente na cadeira da pessoa com deficiência. Algumas instituições têm uma matériazinha pequena, outra ali. Então, você sai da graduação, você sai cru. Nós temos uma formação generalista. Então, se você não buscar fora da graduação ou durante a graduação capacitações com pessoas de referência, com pessoas que de fato sabem o que estão falando, a gente vê muita gente aí prometendo o que não pode cumprir, inventando um monte de coisa. Então, o primeiro ponto, acabar com o romantismo. Segundo ponto, precisa sim ter uma capacitação técnica. Não é de amor que se vive para trabalhar com pessoas com deficiência. Isso eu estou falando da iniciação até o alto rendimento, onde nós vamos chegar. Hoje a instituição ela trabalha com pessoas de iniciação,
eu já tive uma certa experiência com pessoas de alto rendimento, e mesmo no alto rendimento, pela falta de conhecimento, as pessoas, que legal, em 2013 lá, quando eu estava no Mundial, e emendou o Pan-Americano Juvenil, que legal, né? Eles ganham medalhinha. Eu falei, ei, que medalhinha? Os caras não treinam 6 horas por dia, pô. Tem fisiologista, tem enfermeiro, enfim, tem bastante coisa aí. Eu gostei muito quando você falou. Acabar o romantismo não quer dizer que não se tenha paixão e amor por esse trabalho, né? Acho que tudo, né? A gente precisa de amor para tudo, né? Eu coloco uma coisa, eu sei que você também pensa assim: amor é condição para começar a fazer esse trabalho, não, entendeu? É o básico. Não é a metodologia, eu tô no amor, não. O amor é a condição, a paixão é a condição. Agora, eu tenho que estar capacitado para botar esse amor todo em prática com resultado, com eficiência e com responsabilidade. Seria isso? Exatamente isso. Perfeito, querido. O amor como condição básica para tudo, né? A gente vê dentro da sociedade aí transição de carreira, o quanto as pessoas estão infelizes no que estão fazendo e dentro do universo, né, no universo laboral, profissional, de você atuar com a pessoa com deficiência, é mais um segmento, tá? É um segmento que exige essa formação e, como muito bem a Renata falou, é a condição básica. Você precisa ter amor para tudo. Até para você comer um prato de comida, você tem que gostar do que você vai comer. Se você não gosta, já começa errado. Agora, qual seria, né? Todo mundo fala tanto em trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, mas no esporte de alto rendimento, com a pessoa com deficiência, quem são os membros de uma equipe multidisciplinar? Vou repetir a pergunta para quem está chegando agora. Se fala muito em equipe multidisciplinar, mas tem muita gente aqui que trabalha na iniciação, na adaptação, na natação adaptada. No esporte, com deficiência, e no nosso caso aqui na maioria, natação, quais são os membros de uma equipe multidisciplinar de alto rendimento? Tá, beleza, muito bom. Seguinte, então, em se tratando em esporte para pessoas com deficiência, hoje, e já era assim, e evoluiu mais ainda, eu tive a oportunidade de participar aqui com uma equipe muito competente em 2012/2013, e a comissão já era composta assim. Então, existe o head coach, que é o técnico principal, que ele faz todo um intercâmbio dentro da questão técnica com outros técnicos de outros países. Acima dele existe um delegado técnico, tá? O chefe de missão, que nós vamos chamar de cima para baixo. Então tem um chefe de missão, esse chefe de missão pode ser qualquer pessoa e pode ser um profissional de educação física também. O head coach, ele é um profissional de educação física com uma vasta experiência, que ele representa internacionalmente o time, que quando você vai para uma competição internacional, você vira um clube, você vira um time. Então, na hora de uma chamada, na hora de uma reunião técnica, vai o head coach representar aquele time que é um país. Então, chefe de missão, head coach, abaixo do head coach tem os técnicos, tá? Depois dos técnicos, não depois, né, mas uma linha horizontal. Aí vamos ter o auxiliar técnico, nós vamos ter um fisiologista, nós vamos ter uma psicóloga, nós vamos ter um nutricionista, nós vamos ter um enfermeiro, um auxiliar técnico de enfermagem, um técnico de enfermagem, tá? E alguns outros staffs que vão estar compondo. Junto com essa equipe de saúde também, tem um representante que é o chefe de saúde, que é o médico geralmente do Comitê em Missões Internacionais. Junto com esse médico, abaixo dele vai ter os enfermeiros, vai ter um massoterapeuta e vai ter um fisioterapeuta, compondo a equipe de saúde. Então você vê aí, é bastante gente trabalhando. Então, dentro disso tudo, durante a competição, existe todo um alinhamento estratégico e também interdisciplinar que compõem essas missões. Geralmente as missões são missões de convocação. Se uma competição vai acontecer, nós estamos em abril, se uma competição vai acontecer, um exemplo, em setembro, geralmente, um mês antes, já se faz a convocação, tá, para ter uma aclimatação da equipe. Tá? E é o que acontece, os atletas são convocados, como a gente está falando de natação, eles são convocados com base no ITC, que é o Índice Técnico Internacional. Tá? Vamos chamar os 10 melhores para essa competição. Exemplo mundial. Vamos chamar os 10 melhores
daquela modalidade, daquela prova. E aí vai ver quem está mais próximo desse ITC. Então chama os 10 melhores do Brasil, convoca eles para quê? Para eles ficarem fazendo um camp. Esse camp, toda a comissão já está junto, para não chegar só na hora e já competir. Então, geralmente, uma competição muito importante, que é o Mundial, se faz um trabalho antecessor de pelo menos 20, 30 dias, onde o atleta ele pode ir junto com o seu técnico, ou às vezes ele não, ele vai ficar adido com o técnico da seleção brasileira, porque não tem condições. Como a gente fala de natação, é um esporte individual, e isso acontece no convencional também. Não dá para você chamar um atleta e um técnico, senão tem que ir todo mundo. Às vezes a comissão tem 30 atletas, não dá para levar 30 técnicos. Então você elenca 3 técnicos mais importantes para eles ficarem com aquele grupo. Os técnicos que fazem os treinamentos do dia a dia, que são dos clubes, das federações e das confederações, eles mandam o treino, tá? Dentro de uma periodização que já foi programada para aquele Mundial, e aí os técnicos da seleção eles repassam o treino. Então é de caráter ético muito tranquilo, porque não dá para ir todo mundo. A prioridade são os atletas, então não dá para levar todos os técnicos. E aí os atletas ficam fazendo esse trabalho. Nesse Mundial, um exemplo, para concluir, nós ficamos 20 dias fazendo um trabalho de altitude, lá no Centro Desportivo de La Loma, no México, lá em São Luís do Potosí, bem alto, mais de 2.000 de altitude, lá em cima. Para quê? Para ter toda uma questão fisiológica, e depois dos 20 dias nós descemos direto, fizemos 5 dias de aclimatação no Canadá e já competimos o Mundial, para justamente a gente ter essas propriedades fisiológicas preservadas dos benefícios de treinar em altitude. Então você promove um desgaste fisiológico, você promove um desgaste orgânico e biológico, o atleta se adapta àquele clima, você bota para um país mais baixo para ele supostamente ter um rendimento maior. Então, no panorama geral, é dessa forma que funciona. Ah, esqueci de falar, importante, na questão da pessoa com deficiência, tem que ter em todas as competições internacionais um representante do Brasil, tá? Que ele é o representante, o chefe classificador. Tá? Então, ele é um representante, por quê? Como a questão de classificação ela é uma questão que ela não é fixa, porque tem deficiências que elas não são fixas, elas são transitórias. O que seria isso, Patrick? São deficiências que, por conta da carga, volume e intensidade do treino, o atleta ele tem uma predisposição a melhorar a sua característica. Um exemplo, a paralisia cerebral. Tá? Então, é uma de característica motora. Então, conforme ele treina mais, ele se alimenta melhor, ele tem uma vida atlética, possivelmente, esse atleta com a paralisia cerebral, ele vai melhorar as suas questões de espasticidade, ele vai ser menos rígido, então ele vai ter uma condição atlética que ela é modulável, ela não é fixa, diferentemente do amputado. Você pode treinar, 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 a perna do cara não vai crescer, ok? Então, por que tem que ter o chefe de classificação? Porque dentro do paradesporto, de rendimento, nós temos uma classificação funcional. Essa classificação ela tem em todas as modalidades. Então, cada classificador ele é especialista em uma modalidade. Por conta disso, se der alguma alteração no dia da competição, alguém tem que estar do país para representar dentro de uma Câmara de Delegados Técnicos. Um exemplo, fala, esse cara não é essa classe aí não, vamos revisar a classe dele. Tem que ter alguém que tem uma formação no IPC, o Comitê Paralímpico Internacional, e pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, para representar o Brasil, que é o time, nessa situação, para falar, não, olha aqui, ó, o laudo, não, a deficiência é essa, não, não, não. Vai explicar tecnicamente, segundo um protocolo, para que ele não seja prejudicado, o atleta e também o país. Patrick, teve uma pessoa que perguntou assim, sobre as formações. Calma, que a gente vai falar das formações. Se não der tempo, a gente faz aquele break e volta só para indicar as formações e a live fica sempre salva, tá? Então, eu vou aproveitar e você já falou aí você já tocou 3 pontos importantes, né? A formação universitária, infelizmente, como muitas outras coisas dentro da graduação de educação física, quando tem, é um semestre. E esse professor, coitado, tem que dar conta de tudo que se fala de inclusão e deficiência, que já é amplo demais. Para você ver, a gente está falando de um recorte
da pessoa com deficiência, Sim. que é o alto nível, né? Sim. Então, e às vezes a gente vê por aí as pessoas generalizando tudo. Então, como nós estamos falando de natação, é importante dizer o seguinte: quem trabalha com a natação, que é a natação adaptada, inclusiva ou individual, que tem todo aquele trabalho de habilidades aquáticas, não pode compreender da mesma forma o trabalho da natação paralímpica. São coisas... Porque existe, sim, um trabalho de alto rendimento. A gente está falando de atleta, não é isso? É isso, Renata. Muito obrigado. Exatamente isso. Dentro do universo, e aí, quando nós chegamos a desenvolver essa temática no convite, era justamente para trazer, de alguma forma, no pilar contribuição, para as pessoas até que atuam dentro do segmento e desconhecem. Gente, não tem problema nenhum. Eu desconheço sobre um monte de coisas dentro do universo da inclusão. Eu aprendo todo dia. Eu estou aprendendo. E não tem problema algum. Não tem rixa, não tem nada. Agora, não dá para generalizar. São coisas completamente distintas. Se alguém estiver aqui me ouvindo, onde você tem uma realidade multidisciplinar, igual essa que eu falei, se você não trabalha com alto rendimento, você não tem. A gente sabe da realidade. A gente passeia em alguns momentos, eu junto com a Renata, em alguns cursos em lugares remotos do estado do Rio de Janeiro. Não tem essa realidade. Não tem. Muito mal o professor, a piscina, um macarrão e uma prancha. E o que você faz? Às vezes o cara não tem nem metodologia. Então, não dá para generalizar. Por isso que eu falei no início, e volto aqui para quem está chegando agora. O amor, como a Renata falou, é parte inicial, mas temos que acabar com o romantismo e você tem que aprender a segmentar o que é cada coisa, separar o joio do trigo. Não é tudo igual, não tem nada a ver. São coisas que trabalham com o universo que boa parte da sociedade às vezes não quer trabalhar, são pessoas, sim, foram marginalizadas num conceito histórico. Nós estamos num momento de integração / inclusão da sociedade. Ok, é um movimento muito interessante, é muito legal. Gente, mas se a gente está falando de alto rendimento, é um atleta, tem que fazer acompanhamento psicológico, tem carga de trabalho, tem lactímetro toda hora, tem série de LAN, A1, A2, A3, AN, tem série de potência, tem tudo, tem musculação pesada, tem tudo que um atleta faz, porque ele é um atleta. Tem bolsa atleta. Só para a galera se situar aqui, um atleta de alto rendimento no universo da pessoa com deficiência, hoje, 2020, ok? Ele não ganha, Renata, um atleta de ponta. Vamos botar aí atleta ouro, prata e bronze. Ele não ganha menos do que 20 mil reais. Vou repetir. Um atleta de alto rendimento no paradesporto, do ITC, prata, ouro e bronze, ele não ganha por baixo menos do que 20 mil reais. Ok? Isso é muito legal, porque acaba com o estigma do coitadinho, né? Total. Então, assim, eu tive a oportunidade, eu estava dando um curso em Fortaleza e estava tendo o brasileiro de esportes, de paradesporto. E no hotel que eu estava o pessoal da natação, do levantamento de peso, né? Tudo na piscina. Então, assim, eu achei o máximo. Porque, assim, eles mesmos se zoam, falam assim, ô aleijado, ô amputado, pega o negócio aí pra mim, o outro paralisia. Mas uma autoestima, entendeu? Eles têm um empoderamento deles, por isso que eles não gostam de ser chamados de pessoas especiais, de portadores. Eles querem... Eu estava sentada, esperando o horário da minha aula e vendo eles na piscina, né? E cada um com a sua deficiência, se confraternizando, porque foi um evento brasileiro, né? Depois eu voltei no avião com a equipe de natação, tá? E assim, tinha paralisado cerebral, e eles, assim, numa autoestima enorme, seres humanos, alguns com as esposas, com os filhos juntos. Sim. Então, assim, esse estigma é muito importante, porque quem trabalha com criança também fica muito no coitadinho e esquece que esse coitadinho não é coitadinho, é um ser humano com sentimentos, com possibilidades, que ele pode vir a ser um atleta de ponta. Se não for, ele vai ser um profissional na sociedade. Eu acho que fala um pouco disso, porque você transita desde o projeto social,
Você é um cara que está lá na base do projeto social, né? E você fez um campeão mundial. Fala um pouco disso pra gente. Perfeito. Exato, muito bom, porque de fato são pessoas, né? E a proposta, até a proposta do Incluir, né? Que é uma instituição aí que surge em 2018 e ela foi lançada publicamente agora em 2020. Eu já atuo nesse segmento de organizações civis de interesse público, que são as OCIP, né? Do terceiro setor, que é o setor social. Já atuo há mais de 10 anos nesse segmento. Então, de fato, na construção dos saberes, junto com a querida a Karina Alves, minha parceira, diretora-presidente, eu cuido da parte de esporte, estou ali junto com ela. Então, a gente desenvolveu essa perspectiva, porque, de fato, a gente via esse distanciamento no trato da pessoa. Então, se a gente está falando de pessoas, é porque o termo é esse, são pessoas com deficiência. Você não pode negligenciar que ela tem uma deficiência, e por isso que vem pessoas na frente, que são pessoas. Elas não portam, não têm uma necessidade especial. Necessidade especial todo mundo tem, eu tenho. Uns são mais afetivos, outros são mais carinhosos, outros são mais sinestésicos, enfim. Então são pessoas com deficiência. Entendendo esse universo, a gente consegue contemplar a diversidade humana. Nós somos seres diversos. Nós somos seres que temos inúmeras complexidades. E a deficiência é só uma característica. Ele não define quem ele é. Tá? Você não define, você não rotula a pessoa. É uma característica de comportamento, é uma característica física, é um traço. Ou seja, aquelas pessoas que estão ali, elas são seres humanos, elas pensam, elas têm um coração, elas têm famílias. Então, dentro do universo do terceiro setor, a tratativa direta no acolhimento, nessa questão afetiva do familiar, é parte fundamental. E como você falou, se esse é a nossa visão, se esse beneficiário, essa pessoa que faz essa prática regular do exercício físico, não for um atleta, tá tudo bem. Ele vai ser uma pessoa bem-sucedida na vida. A gente promove o quê? Autonomia funcional. Todas as características que o exercício tem de benefício para o indivíduo, a gente consegue, com uma metodologia diferenciada, adaptada e inclusiva, oferecer para que ele seja uma pessoa autônoma. Que ele siga, que ele consiga sair e voltar da cadeira de rodas, que ele consiga, de fato, entrar no banco e sair, que ele consiga se pendurar para alguém levantar ele, que ele tenha essa autonomia e liberdade. Então, assim, Patrick, o Cadu disse que na Marinha tem um lema. Quem é coitado, quem é pobrezinho morre coitadinho. Uma coisa do tempo de... Vocês são militares, vocês sabem dizer. É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Agora, vamos lá. Eu amo, né, como eu escuto muita gente falar, até porque eu também amo, eu amo trabalhar com pessoas com deficiência. Eu comecei na academia lá do meu bairro, com as crianças pequenas, mas eu quero evoluir. Então, eu quero melhorar. Eu quero que esse amor, né, se todo tadinho morre coitadinho. É isso que o Cadu quis dizer. Ai, então, assim, eu quero que esse amor se transforme em conhecimento. Então, quais são os tipos de capacitação e aonde a gente encontra para trabalhar com pessoas com deficiência, com a pessoa com deficiência e já buscando esse alto rendimento? Beleza, muito bom. Então vamos lá, né? Até anotei aqui que são muitas informações. Então você que está chegando aí agora, mas hoje em dia também com a internet facilita-se muito o acesso para quem quer, né, Renata? Para quem quer. Porque de fato esse discurso também de que não tem oportunidade, de que as coisas não acontecem, gente, pelo amor de Deus, se você não tem conhecimento de causa, de fato, sobre um assunto, não fica reproduzindo isso não, por favor. Porque se você reproduz uma coisa que você não tem o conhecimento, é igual uma pessoa chegar e falar abertamente que não existem mulheres que são referência na área da inclusão adaptada. Pelo amor de Deus, a pessoa tem que... Não sei o que ela tem que fazer. De fato, ela está assinando um termo de que ela não conhece nada. Ela vive numa bolha e ela não está vendo nada acontecer. Então, quando você for se posicionar sobre alguma coisa, que você tenha um embasamento. Então, para aquelas pessoas que dizem que isso não acontece, não tem sentido, pelo amor de Deus, isso acontece sim. Pode ser que não seja a sua realidade e você não tenha conhecimento. E quando você diz também que não existem mulheres que são referência na inclusão e no esporte para pessoa com deficiência, pode também não ser a sua realidade e você não ter esse conhecimento, mas existem inúmeras, tá? Então, vamos lá. Se você tem um interesse em participar desses movimentos, a primeira indicação que eu te faço é você entrar no site
do Comitê Paralímpico Brasileiro. A sigla é CPB. Quem domina o inglês gramatical, você pode entrar também no site do IPC, que em inglês é Comitê Paralímpico Internacional. São essas duas referências que eu te dou. Porque no Brasil, a entidade máxima, vamos comparar o COB, é o Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, no Brasil, quem responde pelas organizações, quem responde pelas uma série de competições, tudo nacionalmente, é o Comitê Paralímpico Brasileiro. Igual existe o Comitê Olímpico Brasileiro. Eles estão, assim, dentro de uma hierarquia. Tá? E acima é o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Paralímpico Internacional. Legal? Então, dentro do comitê, hoje o comitê administra 22 modalidades. O que significa isso? Então, 22 modalidades do paradesporto são administradas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. E dentro dessas 22 modalidades, existem, vou citar algumas aqui, ó, eu escrevi que não dá para relembrar tudo de cabeça, né? São paratriatlon, paracanoagem, atletismo, goalball, natação, tênis em cadeira de roda, voleibol sentado, basquete em cadeira de rodas, halterofilismo, remo, tiro com arco, bocha, futebol de 5, para badminton, hipismo, ciclismo, rugby em cadeira de rodas, tiro esportivo, esgrima em cadeira de rodas, judô, tênis de mesa e taekwondo. Todas elas existem com base no Comitê Paralímpico Brasileiro. E dentro delas, existem hoje as confederações, onde você pode buscar direto dentro das confederações um curso específico. No caso da natação, que a gente está falando aqui, quem administra a natação, quem é a confederação do paradesporto, é o próprio comitê. Pode ser um pouco confuso agora para você, ele é um comitê e, ao mesmo tempo, ele é a confederação de algumas modalidades. A natação, quem é a confederação é o comitê também. Pode ser meio confuso agora, porque geralmente no convencional é diferente. Quem é a confederação é uma coisa, é a FARJ, é a CBDA, mas no Comitê Paralímpico ele administra algumas modalidades. Porque são modalidades que, desde sempre, tem uma procura muito grande. A gente sabe que a procura para a natação é uma procura quase que uma panaceia universal. Todo mundo quer fazer a natação desde pequenininho. Ficou resfriado? Vai nadar. Tá não sei o quê? Vai nadar. Tá com dor na coluna? Vai nadar. Acaba tudo indicando para natação. Então, se você quiser também buscar um conhecimento aleatório, complementar em outras modalidades, você pode buscar algumas confederações. E essas confederações elas estão linkadas com o Comitê Paralímpico Brasileiro. Algumas delas que eu vou citar aqui. A ABDEM, né, que é a Atividade para Deficientes Intelectuais. A ANDE, que é a Associação Nacional do Deficiente. Tem a CBBC, que é a Confederação Brasileira de Canoagem. Tem a Confederação Brasileira de Ciclismo. Confederação Brasileira de Deficiente Visual, tem a Confederação Brasileira de Esgrima, Confederação Brasileira de Hipismo, Confederação Brasileira de Remo, Confederação Brasileira de Tênis, Confederação Brasileira de Tênis em Cadeira de Rodas, Confederação Brasileira de Tiro e Arco Esportivo, Confederação Brasileira de Triatlo, Confederação Brasileira de Vela Adaptada, Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes. Ou seja, você pode, voltando aqui, recapitulando que eu falei muito, ir direto no site do comitê, e lá é muito intuitivo o site, muito tranquilo de você mexer. Existe uma série de formações que o próprio comitê oferece, porque dentro do site do comitê, eles têm uma entidade, e essa entidade é chamada de Academia Paralímpica Brasileira, aonde se desenvolve todo um programa de pesquisa e desenvolvimento nesse pilar. O Cadu até comentou aqui agora, a possibilidade de fazer a equipe de pesquisadores. Aí já é um outro nível, o teu nível, Cadu, que é pesquisador, exatamente. O Cadu que é pesquisador lá da ABP. Então, você pode fazer as formações nível 1, nível 2 e nível 3, em cada modalidade. Então, na natação, eu tenho habilitação técnica nível 3, que é habilitação internacional. Você pode, primeiro você tem que fazer nível 1, você já precisa estar trabalhando com paradesporto, que você precisa comprovar, daí que isso é muito interessante. Vou fazer a nível 1, você tem que comprovar 100 horas de exercício prático naquela modalidade. A nível 2, são 200 horas de comprovação prática naquela modalidade com uma chancela institucional. Então, não é qualquer aventureiro. Deve ser por isso, Renata, que a gente... Então, um exemplo, por exemplo, você trabalha na minha equipe e trabalha com paradesporto. Aí você quer fazer isso. Eu tenho que, como sua gestora, dar a chancela, fazer lá uma carta para comprovar que você tem esse trabalho. É isso? Sim, não é bagunça, né? Porque senão todo mundo diz que é alguma coisa.
E aí você tem uma carteirinha. Você recebe uma carteirinha da Academia Paralímpica Brasileira, tá? Uma carteirinha no estilo de cartão de crédito, aquele material, nível 1, nível 2 ou nível 3. Uma habilitação técnica. Então, ela tem nível 1, nível 2 e nível 3. A nível 3 em cada modalidade, né? Isso em cada modalidade, falando da natação. Ela geralmente tem durante o curso, é um curso de 6 dias. Então, um curso de 6 dias presencial em São Paulo. E depois desse curso, a partir da data de conclusão da prova, são provas técnicas que você faz sobre conhecimento. Passou na parte teórica, e aí você vai ter que comprovar a partir daquela data a quantidade da carga horária. Então, é 100, 200 e 300 de carga horária de comprovação para você ter habilitação nível 3. Por quê? Porque senão qualquer pessoa faz e qualquer pessoa pode dizer que trabalha com paradesporto e vai ter uma chancela de uma instituição de peso do Comitê Paralímpico Brasileiro e que não comprova isso. E aí tem o outro nível que é onde o Cadu está, né? Que aí ele vira pesquisador do negócio, não é isso? Exato. O outro nível é que o Cadu acabou de entrar há pouquinho tempo, que eu vi lá que ele publicou, de fato, até pela questão da pesquisa dele, do doutorado lá na Unirio, junto com o Estéreo e tudo mais, eles estão desenvolvendo essa metodologia. Então, você precisa fazer parte de um corpo docente, dentro de um laboratório de pesquisa, tem que ter uma série de itens que você precisa preencher para você virar um membro que contribui para a Academia Paralímpica Brasileira. Para quê? Porque no site você consegue entrar só também na Academia Paralímpica, que são artigos publicados, notas, seminários, congressos nacionais, congressos internacionais. Você pode participar de congressos nacionais só no esporte escolar, no esporte de rendimento, dividido por setores, igual em qualquer área de pesquisa. Então, a galera que já é da pesquisa tem como você se filiar à Academia Paralímpica Brasileira. Você precisa ter uma comprovação de titulação, mestre, doutor, precisa estar vinculado a algum laboratório, e o laboratório ter por interesse se debruçar sobre essa linha de pesquisa. Então, é a parte inicial para isso. Então, assim, é importante você colocar isso, porque então, quando eu quero trabalhar com a pessoa com deficiente, eu tenho que focar e entender o que o mercado está me oferecendo. Então, se não for como se diz, com respaldo dessas entidades que você deu, né, esse curso não vai ter um reconhecimento. Agora, eu posso fazer um curso de natação adaptada, natação inclusiva, mas que não vai falar de um paradesporto de alto nível, e aí eu não preciso me preocupar com essa chancela. Então, são coisas diferentes. Então, o fato de fazer um curso de natação adaptada não me dá condições de trabalhar com natação de alto rendimento e desporto paralímpico, não é isso? Exatamente, querida, exatamente, porque isso nivelado, balizado também com o que acontece no Comitê Olímpico. Hoje eu tenho a oportunidade também de atuar. Eu tenho uma atleta, né, que ela é da seleção brasileira, tá, do COB, tá? Ela é terceiro sargento, eu faço a preparação física dela. É uma nadadora e o outro ele é um aspirante aí à seleção juvenil brasileira também. Então, os dois são atletas do Pinheiro e treinam comigo lá no centro de treinamento do COB. Então, existem níveis hierárquicos para você fazer parte e para você ter níveis de conhecimento, assim como tudo na vida. Então, você está começando com a iniciação, você tem um interesse, já seria interessante você começar a trilhar o seu caminho para esses aspectos. Então, o que acontece nesses cursos? Bem verdade que a fisiologia é a fisiologia, estamos falando de pessoas e de humanos. Então, nesses cursos, faz-se parte do princípio que você já tem um domínio em questões de periodização de treino, já parte do princípio que você domina uma fisiologia básica, já parte do princípio que você domina uma biomecânica básica, e aí a gente entra na especificidade, por isso a adaptação. Como é que eu vou adaptar algo que eu desconheço? Então, não dá para nesse curso você querer aprender fisiologia nesse curso. A fisiologia você tem que já era para ter aprendido na faculdade ou na sua experiência, se você já é técnico. Então, você chega nesse curso, já subentende que você já tem um know-how naquele segmento e agora você quer aprofundar e entender a especificidade do paradesporto. Porque lá você não vai ter a oportunidade de aprender de novo fisiologia. Ou você aprendeu o sistema de treino, quanto é de intervalo, a densidade e a intensidade,
ou você não faz esse curso. Também tem isso, né? Que é importante. Fizeram uma pergunta assim: qual é o perfil, então, para um profissional de educação física, qual o perfil que ele deve ter, além de todas as capacitações técnicas, qual é o perfil que ele tem que ter de competências humanas, inclusive, para ser um profissional que trabalha com alto rendimento com pessoas com deficiência? Qual o perfil que ele deve ter? Além de ser um estudioso, além de se capacitar. Então, ele tem que ter um perfil que ele precisa, de fato, ser um investigador por natureza. Quando a gente entra dentro do universo da diversidade humana, a gente precisa ter isso por essência, de pesquisar. E por isso que eu dei algumas referências aqui de pesquisas, que são pesquisas de quem hoje são as confederações, as instituições, que são a referência do paradesporto. Para você não jogar a moeda assim para o alto, pá. Hoje eu vou trabalhar com isso. Joga para o alto de novo. Hoje eu vou trabalhar com aquilo. Então ele tem que ter um perfil ético. Então acho que primeiro a pessoa precisa ser ética. E o conceito de ética e essa conduta moral, ela é muito individual, mas nós devemos ter um mínimo, né, de conduta ética naquilo que você vai falar, aquilo que você vai fazer. Então se você de fato diz que trabalha com aquilo e você nunca trabalhou com aquilo, ou você nunca teve de fato dentro de uma equipe multidisciplinar, você nunca teve oportunidade, ou nunca fez nenhum atleta, ou você nunca foi em nenhum campeonato, você nunca participou do circuito regional, nacional e internacional, e aí você se diz um atleta, uma pessoa que trabalha com esse segmento, fica um pouco complexo, não condiz, né, a fala com a prática. Eu acho que penso né, nessa linha de raciocínio. Isso é bom para quem está nos assistindo, porque aí vai começar a identificar. Uma coisa é a Josiane, a Renata Rodrigues falarem, né, a Cacilda, a Alexandra Baroli, o André Trindade. A gente não trabalha com alto rendimento, a gente trabalha com a criança, com a natação, num olhar mais holístico, respeitando as propriedades da água, trabalhando a autonomia. E aí o nadar para essa criança tem uma outra concepção. Agora, quem se diz, né, representante do paradesporto e da natação, né, paralímpica, tem que ter realmente um carimbo e tem que ter de fato uma experiência comprovada, não é isso? Sim, exato, porque assim é tudo na vida, né? Porque senão vira maluquice, né? E a internet tem muito disso, e às vezes a gente, infelizmente, ainda vê, não só na internet, mas algumas coisas no dia a dia, as pessoas vivendo uma mentira, vivendo uma ilusão dentro da própria mente. Porque se de fato você não comprova aquilo que ainda é uma teoria, a ciência é com base na experimentação. Você precisa experimentar, você pode ter uma metodologia, uma teoria muito fantástica. Experimentou, deu certo? Então publica isso ou divulga isso. Esse é um estudo de caso para tais alunos, para tais características, para isso. Não generalizar, como se tudo fosse a mesma coisa. Gente, não é. Não é mesmo. Não é mesmo, não é mesmo. Então, para você chegar ao nível da Renata Rodrigues, essas pessoas que ela citou aqui, a Lê, está aqui falando, prefiro trabalhar com iniciante, top, porque de fato essas pessoas são referência e não tem problema algum. Dentro de um conceito de teia, todos nós estamos interligados e precisamos dessa corrente funcionando, porque para essa retroalimentação continuar sendo produtiva e qualitativa, ela precisa que alguém detecte também esse talento. Então, hoje a visão do incluir é a pirâmide invertida. Então, o Instituto Superar trabalhou durante muitos anos com o altíssimo do altíssimo rendimento. Todos os melhores atletas do mundo eram do Instituto Superar, lá 8, 6 anos atrás. E depois, com essa visão invertida, a gente começou a detectar números, evidências, congressos, publicações, investigações, os censos nos apontando sobre isso, cada vez mais deficientes aparecendo. Da onde estão surgindo essas pessoas? Estão surgindo do nada? Não, elas existem. Elas estavam segregadas, elas estavam excluídas. E agora, elas estão indo para as academias, elas estão indo para o cinema, elas estão pegando ônibus, elas estão fazendo barulho, elas estão dizendo, ei, eu existo. Que bom que isso acontece. Então, peraí, alguém precisa retroalimentar. E um canal de retroalimentação que é fantástico para quem não conhece e é pouco disseminado
é o maior evento em paradesporto na idade escolar do mundo. Paralimpíada Escolar. A Paralimpíada Escolar é organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, com atletas e jovens de 12 a 18 anos incompletos, e é o maior evento do mundo em idade escolar para pessoas com deficiência. Então, é uma parceria entre educação e esporte. Por quê? Para o atleta participar, o jovem, o potencial atleta participar, ele precisa estar matriculado numa escola. E o diretor da escola tem que dar a liberação, porque são 7 dias de competição. Perdão, são 6 dias de competição, de terça a sábado. Então, são 6 dias de competição onde o atleta ele precisa ter uma liberação da escola, porque ele vai ficar ausente das aulas durante esses 6 dias. Então, aí, a gente traz para a nossa área o quanto o esporte é significativo na vida. Na vida, estamos falando de saúde, porque a educação e o esporte, eles caminham junto. A Renata, que é professora da rede, pode muito bem falar sobre isso. Então, essa possibilidade de você também levar esse atleta para esse funil com a base é ótima. O que ele precisa para participar da Paralimpíada Escolar? Ele precisa treinar alguma modalidade, não dá para agora, quero levar para o escolar. Não dá, porque ali é um celeiro de, vamos dizer assim, de peneira, de funil natural da vida, para a identificação de novos talentos para o mundo. Diversos talentos. Alain Fonteles, tem outros que eu não vou recordar aqui agora. Alain Fonteles é aquele que tem as 2 pernas de haste, corredor. Ele foi detectado na Paralimpíada Escolar, então tem alguns atletas de alto rendimento, que são referência no mundo, brasileiros, que foram detectados nessas competições. É um evento gigantesco, onde o Brasil todo participa. Eu tive a oportunidade essa semana de dar um curso online junto com o Renato Simon, né, mas o Marcelo do Cuca Legal, com a chancela do Alberto Klein, tinham vários técnicos sul-americanos e pan-americanos técnicos de natação paraolímpica. E o que eu falei foi sobre natação adaptada e transtornos para crianças. E no final eu recebi um feedback maravilhoso desses técnicos de alto nível, tá? Eles falaram assim: que bom que existem pessoas sérias, estudiosas, trabalhando com essas crianças lá na iniciação, no bebê, na adaptação dessas crianças com deficiência, para que elas possam chegar até o alto rendimento, porque é ali que começa o despertar. Pode ser uma oportunidade de mudar, inclusive, a vida e a autoestima e também a vida dessa pessoa. Como você falou, um atleta ganha 20 mil. Atleta paraolímpico, né? Medalhista. Então é importante que as pessoas entendam assim, tem o coitadinho sim, né? A Alê trabalha lá numa ONG, você também trabalha, tem aquele que não tem o que comer, que precisa do trabalho social, né? Mas é ali e também nas nossas escolas de natação, na nossa prática diária, que pode surgir alguém que possa chegar na ponta, né? O Bill e a Coca têm um trabalho também na academia deles. Eles também produzem atletas no paradesporto da natação. E eles pegam tudo, entendeu? Todo mundo chega lá, criança pequenininha, e o Bill vai lapidando. E é um cara que milita, né? Eles são de Jaú. Entendeu? Então, assim, é importante colocar isso para que a gente possa ser mais esclarecido, né, Patrick? Então, assim, é muito bacana essa tua colocação. Agora, Patrick, você fez um campeão mundial, né? Conta pra gente. Então, nesse episódio, né, nesse momento onde eu tive a oportunidade de estar adido, né, com a seleção brasileira, trabalhando tanto com a seleção de jovens quanto a seleção principal, como auxiliar técnico e preparador físico. Então já se fazia uma preparação física lá em 2012, 2013, um trabalho mesmo a seco, né, fora da água, que é uma característica que eu gosto muito também, uma preparação fora para o atleta render dentro da água, dentro da especificidade. E aí tive a oportunidade de ser tupper do Matheus Rainer. Então ele ganhou lá algumas medalhas de bronze, de ouro e de prata, que foram várias provas que ele nadou, 200, 400 livre, 100 livre, enfim. Então, tive a oportunidade de atuar com ele e me senti muito honrado, porque
Para quem não sabe, o TAPR, dentro do paradesporto, é uma função muito específica, uma função de você ser os olhos de um nadador. Então, o TAP é um instrumento, é uma vara de pescar que tem uma bolinha na ponta, só que uma vara de pescar adaptada para que não machuque o atleta. E essa vara, ela tem uma bolinha na ponta para você tocar no atleta, para ele não bater de cabeça na parede na hora dele fazer a virada olímpica. Então, o atleta não enxerga nada, ele precisa visual total, e mesmo que ele enxergue um pouquinho, ele está com óculos, que ele está tamponado, então ele não está vendo nada, e a gente está falando de alto rendimento. Então, se a gente está falando de alto rendimento, ele precisa o quê? Exercer e imprimir a sua melhor velocidade, a sua melhor performance possível. Logo, não dá para pedir para ele, porque se ele não estiver nadando em alto rendimento numa prova, numa competição, ele consegue fazer a virada sozinho, porque ele tem uma contagem de braçadas já maturada dentro da mente dele. Agora, na hora da prova, eu não posso pedir para ele ficar contando as braçadas de um lado para o outro da piscina, porque senão ele vai ter que pensar em muita coisa ao mesmo tempo. Então, para isso que existe a função do TAPR. Então, o atleta vem nadando, você combina com o atleta, você treina com o atleta. Nós ficamos treinando quase 30 dias, a gente ficou 20 na lama, depois 7, 8 para começar a competir, treinando qual seria a distância adequada que o atleta queria. Então, ali, eu era meramente uma ponte e um instrumento que facilitaria a condição do atleta ganhar aquela medalha. Uma condição de altíssima responsabilidade, qual eu nunca tinha feito, ainda mais no campeonato mundial. E aí, cara, Patrick, é você. Então, eu comecei a treinar. Eu fiquei sendo o TAPR de chegada, como era a piscina de 50 metros, ele precisa virar do outro lado também. E o outro colega, o outro profissional, que foi o Murilão, o bombeirão, ficou como o TAPR de virada. Então, aí você marca com o atleta, você combina com ele aonde ele quer ser tocado, na verdade, qual a distância, porque o toque sempre acontece nessa região aqui da cintura escapular, nas costas, né? E após o toque, tem que ser um toque significativo, porque o atleta está muito adrenalizado, é um campeonato mundial, é uma prova de altíssima importância para ele quer muito aquela medalha. Então, se eu der um toquezinho superficial, ele não vai sentir. Então, tem que ser um toque com pressão. E a partir desse toque, ele libera um gatilho na mente dele para quê? Mais 2 braçadas eu dou a virada. E ele faz a virada. Olha só. E é um toque diferente do toque da chegada, fala. Não, e eu acompanhei essa. Você estava trabalhando comigo nessa época, né? Sim, eu estava nessa época, exatamente. Olha só, tem gente que está querendo fazer pergunta. E eu acho legal, façam as perguntas que eu vou ler. E assim, tem uns casos assim incríveis, mas a gente vai ter que fazer um corte porque a live vai cair. Mas, por exemplo, como é que fica aquele atleta deficiente que tem um surto na véspera da competição ou antes da eliminatória? É a minha pergunta, mas a gente volta depois dos comerciais. Eu vou cortar, gravar, porque eu sei que isso já aconteceu, né, Patrick? O cara tá lá na véspera da competição, no quarto do hotel, ele vai nadar a final e ele surta, porque a deficiência dele é intelectual e ele tem um surto psicótico. Como é que aí a gente se vira numa situação dessa para botar o cara na prova para nadar? Então, a gente volta depois dos comerciais. É o tempo da gente beber uma água, 1 minuto eu chamo de novo. E vamos preparando as perguntas. Vamos nessa. Ser um técnico de alto rendimento que fez um campeão mundial. Estou convidando aqui o Patrick, ele vai entrar, né? Está conectando, e ele vai responder a minha pergunta. Primeira parte da live foi gravada, eu estou aqui fazendo só um resumo, né? E aí eu fiz aquela pergunta. O atleta deficiente vai nadar uma final de um campeonato mundial, de um pan-americano e tal, e aí ele surta. O que acontece nos bastidores, né? E como é que faz para chegar o cara e depois o cara lá treinar, nadar e ainda medalhar? Isso aí é mais comum do que as pessoas imaginam, porque, de fato, como a gente está falando de atletas de alto rendimento, fique claro isso aqui, a pressão psicológica, ela acontece, esses fatores estressores, eles acontecem de todos os lados.
vamos citar alguns lados aqui, fatores internos e externos, intrínsecos e extrínsecos. Fatores externos aqui são a pressão do patrocinador, a pressão do familiar, a pressão do técnico, a pressão do clube, são alguns fatores aqui externos. E tem uma autocobrança também interna que ela acontece. Então, esse desequilíbrio entre o que de fato eu me cobro, o que de fato eu posso fazer e como isso está sendo cobrado, causa essa questão de, às vezes, um surto psicótico ou um surto mesmo de desequilíbrio emocional. Daí que você começa a nivelar quem é um atleta e quem não é um atleta. Isso no convencional também. Os atletas, eles acabam quebrando por conta desse desequilíbrio emocional. Isso acontece no paradesporto também. Se você não está bem para aquela prova, se você não tem uma imagem mental daquela prova, se você não sabe exatamente o que você vai fazer a cada braçada, a cada virada, a cada trecho de prova, você não tem uma programação mental bem clara, dificilmente você vai conseguir atingir o seu melhor resultado. Você até vai estar bem condicionado fisicamente, mas a mente aqui vai quebrar na hora, vai passar uma borboletinha e você vai se distrair. Em algumas deficiências, no caso do trato, dentro do guarda-chuva da deficiência intelectual, esse fator ele é totalmente levado em consideração. Por que ele é levado em consideração? Porque não se pode apertar demais esse indivíduo que tem essa característica. Porque se você aperta demais, ou vai todo mundo surtar, e ele pode de fato quebrar que eu digo, quebrar tudo, e até se tornar de cunho agressivo, e às vezes entrar com uma questão de uma orientação médica nesse momento, medicamentosa, acaba baixando demais os níveis de adrenalina desse sujeito, ele não vai competir, não vai ter rendimento, que geralmente esses remédios são para acalmar, e dentro de uma cadeia fisiológica, esse acalmar é diminuir as sinalizações hormonais de estimulante, você quebra isso, corta essa cadeia de conexão para o indivíduo ficar mais calmo. Isso a gente não quer numa competição, então é uma linha muito tênue. Isso é uma característica que o indivíduo, a comissão, precisa estar ciente. Aquele ali, a gente pode apertar um pouco mais. Aquele ali, você vai dosando. Mas como os atletas, eles vão sendo... vamos dizer assim, a equipe vai conhecendo o atleta, porque ele acaba competindo em várias vezes, você já tem meio que um perfil de conduta com aquele atleta, para você não apertar demais e acabar perdendo aquele indivíduo. Tem uma pergunta para você. Se eu não tenho um trabalho com alto rendimento, como eu posso buscar para trabalhar com essa população? Mariana, a gente já falou isso na live anterior, que está gravada, tá? Então, só para pular aqui, para você saber, tá? O Patrick passou as confederações, tá na live que está salva, mas depois ele vai passar o contato dele no direct, ele te orienta. Mas tem uma outra colocação aqui, ó, a academia do Bill entrou. O Bill é de Jaú, que eu te falei que trabalha com esporte de alto rendimento, com para-atleta. Ele é um cara muito bacana. Uma coisa que você colocou aí, que faz parte, então, da formação, é o seguinte: você tem que ter toda essa formação para o alto rendimento, para o para-atleta, para o paradesporto, na natação, mas você também tem que ter essa sensibilidade, né, para trabalhar esse lado humano e acolhedor. Jamais vou esquecer do nosso colega de trabalho, também foi da minha equipe, seu colega de trabalho, professor Abel, né, que fez o medalhista olímpico, você vai contar essa história aí, do atleta dele, que ele dormia no quarto com o atleta, porque ele fazia toda a relação emocional para que esse atleta se sentisse seguro. Então, também tem atletas deficientes que dormem no alojamento com os outros, mas tem uma individualidade aí. Então, além da capacitação fisiológica, desportiva, tem toda uma questão de acolhimento, de sensibilidade, de humanidade. Conta pra gente essa questão, que é importante, porque é importante se apropriar também desses saberes, né, Patrick? Claro, perfeito. Então, grande colega aí, Abel, de longa data, estagiou, foi meu estagiário lá no Instituto, a gente trabalhou junto. A gente tem a possibilidade de trabalhar junto em eventos escolares com a seleção carioca durante muitos anos. O Abel aí vai junto com a gente também, junto com o estado do Rio de Janeiro, representar nesse evento que eu comentei na live anterior, que é o
a Paralimpíada Escolar, o Abel está sempre presente lá na natação, ajudando de alguma forma. E teve esse evento, sim, que ele participou do Campeonato Mundial aí, junto com o Guto, que é um nadador que... Em Dubai, né? Em Dubai, não foi? Ali, né? Naquele bairro ali, Dubai. Conta, Lá em Dubai. Lá... conta o que aconteceu para eles saberem. Isso, lá nos Emirados Árabes, né, o Abel participou, e ele participou dentro de uma outra instituição que acabou eu não citando aqui, mas foi muito bem a Renata colocou, que são as Special Olympics. É uma organização internacional que no Brasil tem a nomenclatura de OEB, Olimpíadas Especiais Brasil. O que é as Olimpíadas Especiais Brasil? Só para contextualizar. É uma instituição internacional que só atua em diversos esportes, mas com o segmento da pessoa com a deficiência intelectual. Tá? E isso engloba também os transtornos, os espectros e as síndromes, ok? Tá? Então, as Olimpíadas Especiais Brasil, ou as Special Olympics no mundo, é uma instituição secular, tem mais de 100 anos de instituição, e no Brasil é chamada de OEB. E aí tem um campeonato mundial. As suas regiões, né, Brasil, Estados Unidos, fazem os seus campeonatos, selecionam esses atletas, tá? E dentro das Olimpíadas Especiais Brasil, da metodologia deles, que é muito legal, bem amarradinha, eles têm a questão do atleta parceiro. Então, nesse caso, o Abel, que a gente está citando, o profissional de educação física Abel Martins, ele foi um atleta parceiro junto com o Guto, que é um nadador, tá? Então, um nadador que está dentro da deficiência intelectual, que no Comitê Paralímpico Brasileiro é chamado de S14, tá? Dentro da natação, são 14 classes, a deficiência intelectual é chamada de S14. Então, o Guto, ele participa do circuito, além do Comitê Paralímpico Brasileiro, ele participa do circuito também das Olimpíadas Especiais Brasil. Só que ele não nada sozinho, ele nada junto com alguém. E aí esse alguém que vai nadar pode ser um profissional de educação física, um estudante, não interessa, é uma pessoa parceira. Primeiro tem que nadar igual o cara, porque aí teve uma inversão de valores. Porque o Abel teve que voltar, o Abel foi nadador, foi atleta profissional do Vasco, só que ele teve que voltar a treinar de verdade, porque ele tinha que acompanhar o Guto. Porque o Guto, aí a gente quebra mais uma vez esse estereótipo de o deficiente vai ficar para trás, o deficiente é o que faz menos, o deficiente é o que treina menos, o deficiente é o que sabe menos. Não. No caso, o profissional de educação física, o Abel, teve que voltar aos seus treinos, porque o Abel era o técnico dele e depois ele tinha que treinar, porque senão ele não aguentava acompanhar o Guto. Porque o Guto, para quem conhece, ele nada muito. Ele tem tempos assim absurdos. Ele foi o quê? Tem quase 2 metros de... Ele foi o quê em Dubai? Conta o que nós fomos em Dubai por causa do Guto. Exatamente. Então, nesse evento em Dubai, o Abel junto com o Guto foram campeões, tá? Hoje são os atuais campeões. Só quando tiver novamente um outro campeonato como esse, se eu não me engano, é 2022 ou 2023, que vai ter o próximo campeonato. Então, até então, dentro dessa categoria das Olimpíadas Especiais Brasil, hoje, o Abel junto com o Guto são os atuais campeões de águas abertas do mundo. Então, são os melhores atletas dentro das Olimpíadas Especiais Brasil. Então, foi muito legal, a gente acompanhou isso aí de longe, claro, vendo pela televisão, acessando os links, os portais que poderiam acompanhar. E é uma característica muito interessante, porque geralmente nessas competições, como aconteceu lá com a Abel também, você não tem, às vezes, todo o suporte que você gostaria de ter em alguns momentos. E aí o atleta se identifica com você, porque ele já treina com você mano a mano todo dia. Então você tem uma figura ali também paterna, você tem uma figura afetiva, você tem uma figura de acolhimento, uma figura de regulação, uma figura de acomodação para aquela figura do atleta, não é só o técnico. Porque acabou o treino, você precisa ficar com esse cara, zanzando para lá e para cá. Você não vai falar, beleza, acabou o treino, vai para o teu quarto. Aí você vai conviver com ele, você vai almoçar com ele. Então outros níveis de assuntos vão surgindo, cria-se uma intimidade, uma relação afetiva, que é muito legal. Então, ser um técnico de alto rendimento no paradesporto, no caso da natação, é tudo isso e ainda criar um vínculo, né, que não termina após o treino, após a competição. Não, então, um vínculo extremamente forte e comprometido, né, Patrick? É um vínculo extremamente forte, comprometido, e é o que acontece, porque... Vamos dizer, uma rotina do atleta, tá? Do paradesporto. Ele acorda de manhã, ele toma seu café da manhã,
Geralmente, hoje, os atletas eles estão concentrados na cidade de São Paulo, que, para quem não sabe, nós temos um CT paralímpico lá na Avenida Imigrantes, em São Paulo, que é um CT No referência, mundo, tá? No Brasil e no mundo. E é um CT que foi construído após os Jogos, tá? E hoje todas as competições de nível nacional e alguns eventos como Opens e outras competições também acontecem lá. Lá você consegue ter, ao mesmo tempo, diversas modalidades, se eu não me engano, 7 modalidades ao mesmo tempo acontecendo, porque é um lugar que é gigantesco. Tem um hotel, tem uma pista, tem uma quadra, tem 1 milhão de quadras, tem uma piscina, tem tudo ao mesmo tempo acontecendo. Então, a Paralimpíada Escolar, desde 2017, ela agora sempre acontece lá no CT Paralímpico, porque como são muitas modalidades acontecendo ao mesmo tempo, tem que ter uma logística absurda para isso acontecer. Imagina, está acontecendo no segundo andar, lá em cima, está acontecendo as provas de pista, de campo do atletismo, está acontecendo o jogo do goalball, está acontecendo um jogo de bocha, está acontecendo a natação, está acontecendo o tênis de mesa, está acontecendo o taekwondo, está acontecendo o tiro ao arco, está acontecendo o futebol de 5, está acontecendo o futebol de 7, tudo ao mesmo tempo, para dar dinâmica e velocidade, para você ficar só 6 dias e ir embora. Todo mundo ganhar medalha, quem classificou, quem competiu. E imagina, se tiver que ter uma competição por vez, não tem como, seria quase que um mês de competição, não daria certo. Então a gente tem esse CT Paralímpico que acaba abrigando e promovendo esse tipo de ação aqui no Brasil, ali em São Paulo. É interessante também falar isso para as pessoas. tem uma pergunta ótima aqui. Deixa eu ver. Sim, Da Mariana Marques, de novo. Ó. Teríamos as Paralimpíadas este ano, foram adiadas, porque a Paralimpíada está linkada à Olimpíada, por causa do sim. coronavírus. Então, não teremos. E você tem conhecimento, Patrick, ou existe alguma medida que estão sendo tomadas para combater o efeito... Peraí, tira de novo. Alguma medida que estão sendo tomadas para combater o efeito do destreinamento dessa população de deficientes, de atletas deficientes? Você tem algum conhecimento disso? Então, não tenho conhecimento de dentro, porque hoje eu não estou mais, há bastante tempo, né? Eu tive só um período da minha vida atuando diretamente com eles, mas eu acompanho muito a questão das mídias. E quem quiser seguir lá o site do comitê também, no site ou Instagram, dá uma acompanhada lá, porque assim como diversas instituições estão fazendo, eles também. Qual é a orientação? Fique em casa. E esses atletas estão sendo orientados dentro da sua individualidade biológica, das suas características, a ter uma manutenção do treino para não ter uma perda muito gigantesca desse condicionamento, dessa aptidão física. Fazer o treino em casa, assim como você está orientando o pessoal lá do SESC, nós do Instituto Incluir e Superar estamos orientando via videoaula, via fotos, via livros, para as pessoas se manterem ativas. Isso é super importante. E a mesma coisa está acontecendo com os atletas, porque não pode se treinar. Tanto é que houve-se um acordo internacional que as instituições foram fechando seus centros de treinamento. Até para dizer assim, cara, até o alto rendimento está parando. Eu tenho esses atletas aqui no Rio de Janeiro, no Maria Lenk, que é onde o centro de treinamento do time Brasil, do COB, até um certo ponto a gente continuou indo lá, eu indo fazer a parte física lá desses 2 atletas, teve um momento que o COB também se posicionou. Falou, não, cara, o alto rendimento tem que parar também. Porque o que estava se esperando? Estava se esperando um posicionamento do COI a respeito das Olimpíadas e do IPC das Paralimpíadas. Como se posicionou que vai ser adiado, então não tem problema, ninguém vai perder a vida, porque o Campeonato Mundial também vai ser postergado. Para quem não sabe, o Campeonato Mundial é a cada 2 anos, para complementar a grade do ciclo olímpico, que são 4 anos. Então, de 2 em 2 anos, em alternância, tem o Mundial. Então, se a Olimpíada ou Paralimpíada é 2020, geralmente o Mundial acontece em 2018, só para ter um balizador já para as Olimpíadas. E o Pan-Americano acontece no ano seguinte. Então, tem um calendário para que o atleta continue em alto rendimento dentro do ciclo olímpico. Porque não dá para você esperar, Paralímpico também, esperar 4 anos para você testar aquele atleta. Você precisa colocar ele em níveis de pressão, você precisa colocar ele dentro do ambiente de competição, que é o que ele vai encontrar numa Olimpíada. Tem que botar esse cara com os melhores do mundo toda hora. É bom você testar o atleta toda hora. Botar o cara para treinar com o adversário dele sempre. Porque na hora da competição é só mais um treino. Eu vou fazer agora uma reflexão
das muitas que a gente já conversou, né? Eu tenho uma relação próxima com o Clodoaldo, porque eu tive uma professora, estagiária e professora, também da nossa Fizemos equipe. fiz uma live aqui com ele, pô, Clodô. Então, a Patrícia, eles foram casados, ela foi minha estagiária na companhia, depois minha professora, e ele foi num festival de natação logo após ter ganho as medalhas e tudo, e ele é um cara muito atuante politicamente, é um cara atuante dentro do esporte e também das políticas públicas para pessoas com deficiência. Mas onde eu quero chegar, Patrick, é assim, a gente fala muito de inclusão, e aí de uma forma geral, lá da natação de bebê, da natação infantil, da natação adaptada, da psicomotricidade aquática, mas a gente não consome, né? Tipo, a gente não procura levar ou avisar aos pais dos nossos alunos que está tendo um evento para essas crianças irem. Ah, mas o meu aluno é deficiente visual, não importa. Ele vai vivenciar, ele vai estar naquele evento, ele vai perceber que existe, além daquele quadrado da nossa escola de natação, um universo. A gente tem campeonatos que são televisados, nos canais fechados. Agora, não adianta eu ser professor que levanta a bandeira da inclusão se eu não conheço as entidades principais que você citou e se eu não consumo, né? Eu não consumo isso, né? Então, fala um pouquinho, o que você acha disso? Você acha que falta isso ainda no profissional de educação física, consumir essa questão do esporte paralímpico, principalmente na natação? Porque a gente vê... Falta muito. Eu trabalhei... desculpa te cortar. Eu trabalhei na equipe do COB, no Pan-Americano, né? E também no Parapan. E a gente vê um esvaziamento de público, ao ponto de a gente dar ingresso de graça. Nas Paralimpíadas também acontece isso também, né? Então, aqui se dá essa... e a gente ganha muito mais medalha na Paralimpíada e no Parapan do que na Olimpíada. Então, aqui se dá esse nosso sucesso num país tão difícil e essa falta de consumo das próprias pessoas que levantam essas bandeiras, de consumo dessas competições. Pergunta complexa, Perfeito. Né? Complexa, mas eu gosto, muito bom. Perfeito. As manifestações esportivas, aproveitando quem está em casa, eu acabei de fazer uma formação agora pelo COB, que ele está oferecendo de cunho gratuito, na questão sobre o assédio e o abuso moral. Que tem uma corrente muito forte desde 2017, hashtag Jogo Limpo. Então, e aí é o gancho total que você está falando. As manifestações esportivas nada mais são do que um reflexo do que é a sociedade. Então, se a gente vê uma baixa adesão dentro do movimento paradesportivo, de fato, é porque a sociedade ainda não está engajada de fato com essa causa. E aí um espinho na carne, porque de fato é um calcanhar de Aquiles para nós, profissionais de educação física, atuantes nesse segmento, diversos profissionais que são referência, devemos estimular e incentivar tal conduta, porque nós somos influenciadores de opinião a todo momento. Então, se de fato eu, como profissional de educação física, não consumo esse produto, como é que eu vou convencer alguém a consumir? E o consumo é, de fato, o consumo de informação. Então, ela está acompanhando, não sou do alto rendimento, beleza, ok, tudo bem, sem problema nenhum. Mas, cara, vou dar uma olhada lá, o que tem no YouTube lá, botar lá, Comitê Paralímpico Brasileiro. De repente tem um vídeo super legal, falando sobre uma campanha super interessante, você mandar para as pessoas. Que quanto mais pessoas puderem ter o acesso a esse tipo de informação, com certeza, dentro de um reflexo inverso na sociedade, essa movimentação, essa manifestação esportiva, que é uma competição, ela vai ter o quê? Uma aderência maior. Não vai precisar ter uma medida de colocar no Pan-Americano de graça a entrada. Nas Olimpíadas, eu levei todos os meus familiares, foi quase ônibus, excursão, que eu levei nas Paralimpíadas. Levei todo mundo, fiz quase que uma excursão. Que eu quero que meus sobrinhos, meus afilhados tenham contato com esse universo. Porque, de fato, isso é libertador. Muito mais se aprende do que ensina você trabalhando com essas pessoas. Eu levei a minha sobrinha na Paralimpíada, nas provas de natação. Né? E também a gente assistiu provas de natação e assistimos também vôlei sentado. Eu assisti várias. Ela ficou
ela foi também nas Olimpíadas, mas a Paralimpíada, para ela, na época, ela era bem pequenininha, ela falou assim, eu tô muito... A frase dela, tá? Ela tinha uns 7 anos, 6 anos. Ela falou assim, eu tô muito emocionada, tia, porque ele, sem as pernas, ele ganhou ouro e ele se superou. Então, ela falou assim, então eu posso também muita coisa, porque eu tenho pernas. Essa Sim. reflexão é muito importante, porque desconstrói um monte de coisa. E aí a gente está falando da verdadeira inclusão, da verdadeira lição de que é falar disso, né? Sai do blá, blá, blá por uma questão mais real, né, Patrick? Traz uma questão real. A gente entra numa possibilidade do trato humano, a gente de fato humaniza, né? A gente consegue humanizar, democratizar e incluir dentro desse aspecto as relações. Então, se eu entendo o outro nessa característica, entendo que é só uma característica dele, e eu começo a trazer isso à tona, mais pessoas, caramba, no Facebook a gente tem 5 mil amigos. Se você, caramba, colocar, publicar coisa nesse sentido, pelo menos 5 mil pessoas vão estar vendo lá a sua publicação. A Renata faz isso muito bem, ela tem 2, 3 Facebooks aí lotados, e ela bota isso direto, porque de fato nós precisamos sim colocar a boca no trombone. Nós precisamos mostrar para a sociedade que essas pessoas existem. Com responsabilidade, né? Não é colocar posts enganosos. Não, de forma alguma. Pessoas que de fato têm ali sua experiência, têm a sua comprovação, que não estão inventando nada, que não surgiram do nada. Vida fake aqui não rola, é vida real, pé no chão. É você de fato, poxa, querer oportunizar. Caramba, eu quero trabalhar com um projeto social. Beleza, as portas estão abertas. Nós temos 120 beneficiários só no Rio de Janeiro. Nós trabalhamos com projetos em 5 estados do Brasil. Nós temos um projeto de literatura acessível, que nós temos 5 livros em multiformatos, isso é quase que impossível, nós somos pioneiros no Brasil nesse segmento. Nós temos parceria com a Alemanha, a maior faculdade de esporte da Europa, a Faculdade de Colônia, temos parceria com a Faculdade da Europa também de Leira, que é uma faculdade que atua só no segmento da literatura acessível, tá? Em multiformatos, pictograma, lente aumentada, audiodescrição e audiodescrição. Então, é um projeto que a gente tem em 20 cidades do Brasil, a gente roda através da Lei de Incentivo à Cultura. A gente está vinculado no Ministério da Cidadania, na subpasta do esporte, com a Lei de Incentivo ao Esporte. A gente trabalha com projetos grandes de incentivo ao esporte através de uma parceria público-privada. Então, as pessoas precisam conhecer isso. O nosso segmento é a pessoa com deficiência, educação, cultura e esporte. Isso é você incluir de fato, é você oportunizar que essas pessoas tenham visibilidade, chegar numa empresa, igual eu chego numa empresa para falar, para bater na mesa assim, filhão, tem que cumprir a LBI, vamos lá, eu posso te ajudar. Porque a primeira inclusão que existe, que nós acreditamos ser a principal, é a inclusão atitudinal, tá? Você não pode chegar numa empresa e pedir para a empresa mudar a arquitetura dela, a engenharia, isso é muito custoso. Agora, a atitude, o como eu olho, o como eu trato, o como eu toco, o respeito, o olhar, a escuta ativa, de fato, uma comunicação não violenta, é parte do nosso trabalho. E quando o indivíduo entende isso, ele se torna uma pessoa melhor, ele se torna uma pessoa parte e integrante de um sistema complexo, que é o ser humano. As mesmas dores, frustrações que você tem, que eu tenho, essas pessoas também têm. Então, nessa identificação, eu construo uma perspectiva de fato, levar essas pessoas, ser ponte, para que elas sejam oportunizadas, para que você faça parcerias, igual nós temos com diversas instituições, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Polo Seropédica, Polo Caxias, onde as pessoas cedem para a gente um pouco do conhecimento do direito da pessoa com deficiência, BPC, LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, é onde a gente consegue oportunizar isso para essas pessoas que de fato estão precisando. Ministério Público, a gente vai atuando nessas áreas para de fato fazer o quê? Já que eles não conseguem ter vozes, que alguém seja essa voz. É isso que nós fazemos. E aí vem o outro lado, né? Você trabalha com projeto social, com ONG. A tua fala está muito ligada, em alguns momentos, ela se interliga com a fala da Cacilda, que ela tem a Associação Vencer, que está nos assistindo aqui.
que é um trabalho que ela não chega, não é do alto rendimento, tá? Mas ela faz um trabalho e aí tem as dores, né? É um trabalho difícil, é de bater na porta, de receber não, porque é uma missão de vida, né? Sim, total, porque o não nós já temos. É por isso que a gente fala da capacitação. Você precisa ser capacitado. Hoje nós desenvolvemos uma excelência nesse segmento, que é um segmento que nós estamos falando de milhões de reais para você administrar, que é uma instituição que passa pelo crivo do Tribunal de Contas da União. Primeiro, diferenciar o que é ONG, o que é OCIP, o que é associação, o que é instituição. Você precisa, já que você quer entrar nesse segmento do terceiro setor, é um segmento altamente profissionalizado, onde pessoas estão atuando de forma qualitativa e significativa. Não precisa ter competência. Você precisa ser competente para você escrever um projeto, você redigir um projeto, você montar o teu regimento interno, você ter um estatuto, você ter, de fato, os selos. Hoje nós temos o selo, que é um selo raríssimo de ter, que é um selo padrão do ar. E a gente está prestes a conseguir o selo anticorrupção também. O selo padrão do ar, de 17 itens, você tem que cumprir quase todos os itens para você comprovar a transparência e excelência na administração financeira de uma instituição. Então, não é uma ONG. Uma ONG, a gente pode querer proteger aquela árvore. É um instituto que atua seriamente ligado com empresas privadas através do incentivo fiscal, através do imposto de renda, o ISS, o ICMS ou o imposto federal, essas 4 esferas, municipal, estadual e federal. Então, dentro disso tudo, você precisa ter habilidade. Eu sou profissional de educação física. Então, atuo nesse segmento há bastante tempo, há mais de 10 anos. Então, você precisa desenvolver essa habilidade para você chegar e ter know-how. Então, quando eu falo de conhecimento de causa, hoje eu sou diretor do Instituto Incluir. Quando eu chego lá para conversar, ninguém quer saber o que da minha formação, quer saber se eu tenho conhecimento de causa ou não. Eu poderia ser da administração, da psicologia. A minha parceira, a presidente, a Karina Alves, pode estar nos assistindo em algum momento. Ela é a diretora-presidente do Instituto, Superar e Incluir. Ela tem formação inicial em psicologia, mas domina essa área. É autora de mais de 6 livros em multiformatos, onde tem essa parceria. Um livro só, ele tem a possibilidade de você atender mais de 3 públicos. O livro ele vem em braille, ele vem em lente, em letras aumentadas, ele vem em pictograma e ele vem em audiodescrição. Você lança o QR Code e ele bota uma audiodescrição com deficiente visual. Tem noção do que é isso? São parcerias internacionais que nós temos. Então a gente não está de brincadeira. A gente vem aqui para o jogo jogar sério. Porque quando você senta na mesa, são projetos de 1,5 milhão de reais, são projetos de 2 milhões de reais, onde a gente fala assim, eu quero 2 milhões de reais da tua empresa. Mas por quê? Porque isso. E assim a gente está há mais de 10 anos, a gente não quebra, a gente se reinventa. O mercado está ruim, a gente cria oportunidade. Apertou agora, criamos um podcast, tem lá o podcast da Karina. Apertou, criamos videoaula, tem a videoaula. A gente não para, porque não pode parar. Se a gente parar, quem vai desempenhar essa função do terceiro setor, que é o setor social? E olha, Patrick, foi aí que a gente, né? Quando ele trabalhou comigo, Amor. excelente profissional de natação infantil, trabalhava com aperfeiçoamento. Eu não vou nem entrar muito assim nas aulas que ele dava aqui, assim, maravilhosas, com 15 crianças na piscina, dinâmico, a criatividade. Que tempo maravilhoso, que tempo maravilhoso. Que tempo maravilhoso. Saudade. Lá na companhia, assim, e assim, dando aula, seguindo os conteúdos, seguindo a metodologia, mas sempre dialogando com o lúdico dentro do que é o conteúdo aquático, do planejamento. E aí ele vai um dia e fala assim, vou sair, porque eu vou me dedicar ao terceiro setor. Né? Chorei, né? Perdi, assim, um grande professor, como tem alguns aqui também, a Aline, o Cadu, mas, ao mesmo tempo, é um orgulho imenso de ver o seguinte, ele estava com a carreira dele de técnico para desportivo, no Paradispor da natação, com personal pra caramba, estava na companhia e fala assim, eu quero me dedicar ao terceiro setor, é a minha paixão, eu já vivo nisso, eu vou ser diretor lá junto com a Karina, né? Então, eu já vou me despedindo e você depois vai falar aonde as pessoas te encontram. Eu quero te agradecer, cara, porque você é um profissional que você vem da natação
de base. O que é natação de base? Você foi atleta, mas você vem da escolinha de natação, que eu não gosto que chame escolinha, escola de natação, academia de natação, deu aula para bebê, para natação infantil, adaptada, Abre, abre um parênteses, Clube Axe na Barra da Tijuca, o professor Pavel, aí o grande mestre dos mestres, dinossauro, pessoa que eu tenho admiração, uma referência no mundo na natação. Ele ainda era docente da Faculdade Estácio, aonde eu fazia estágio ali no Clube Axe, para quem conhece, era a Escola de Natação Celso Oliveira. E aí, em alguns momentos, o Pavel chegava para mim, sem querer te interromper, Renata, o Pavel chegava para mim, professor, eu era estagiário ainda na época, falando isso em 2007. E aí ele falava assim, poxa, eu posso dividir a piscina, que ele ia dar aula prática e a gente terceirizava lá com uma escola de natação. Aí eu falei, você pode? Eu tiro meus alunos agora, você usa a piscina toda. Segue aí. Não, e depois o Pavel é nosso aluno lá e você dava aula e ele nadava na raia do lado, né? E assim, eu tenho essa foto vai virar um quadro, quando a gente botar aqui, eu vou fazer uma moldura. Falar do Pavel eu começo a chorar, porque você sabe o meu amor por ele, né? E assim, agradecer primeiro o seu tempo de tantas coisas que você tem fazendo e principalmente agora na reta final da chegada do novo membro da família, da Marina, então, que assim vai completar o teu sonho de sempre construir uma família, de ser pai, o orgulho que eu tenho de você, as trocas que a gente tem do ser humano que você é. Você tem esse jeitão assim, porque você é uma paixão. Aquela coisa, não é romantismo, é paixão e amor que se profissionalizaram, né? Que se profissionalizaram e viraram competência. Então, amor é condição. Amor é o que a gente tem que ter para a vida. E você tem isso para tudo que você faz. Eu te amo muito. Você é meu filhote. Eu mandei um recado para o meu coordenador, o Thiago Peixe, e o Alberto Clá, mas o Alberto Clá está trabalhando agora. Eu mandei assim para o Thiago Peixe. Vai assistir o meu filhote. Porque, assim, eu babo por vocês. Eu sou feliz de ver você construindo sua família, seu caminho. E ter arrumado um tempo na sua vida, né? Para poder dar aqui esse depoimento. Agora, fala para todo mundo aonde os seus contatos e também do incluir, das capacitações, rapidinho para a gente fechar. E suas considerações finais. Beleza, muito obrigado, né? Sem palavras, né? De fato, eu falei minha terceira mamãe aí, uma pessoa que você é ao longo é um relato aqui, de repente eu nem contei para a Renata sobre isso, mas cabe aqui agora, já que ela rasgou essa seda toda aí. Não é seda, não. Verdade. Já acompanhava a Renata antes mesmo até da faculdade de Educação Física, por ela ser uma pessoa que nos representa no mundo no questão de água. Tudo que fala de água tem que falar dessa mulher, tem que citar ela em algum momento no teu artigo, tem que falar dela. E aí eu já acompanhava ela, depois eu entrei em Educação Física e tudo mais. E aí quando eu fui fazer o processo seletivo, me candidatar para entrar na companhia atlética, passei no processo e tudo mais, entrei, e aí muitas pessoas falavam muitas coisas sobre a Renata Rodrigues para mim. E isso, acho que eu nunca cheguei a falar para ela. Não sei porque no momento agora eu vou até emocionado, mas de fato falavam muitas coisas, não muitas coisas boas. Falavam algumas coisas, caramba, a Renata, esse jeitão dela, parece meio maluca, não sei o quê, temperamental e tal. E aí eu, como vim de uma formação militar, assim como o nosso amigo aí, Cadu, serviu o Exército Brasileiro, foi oficial da reserva, eu sempre tive uma opinião crítica muito bem formada. Beleza, a tua história, eu vou experienciar isso e vou ver se é verdade que você está me falando. As pessoas deveriam ter isso também. Então não me deixei influenciar. Que bom que eu não me deixei influenciar. Porque desde o primeiro dia, numa entrevista inicial, só para analisar meu currículo e saber quem eu era, eu já fui assim, mas super bem tratado. E num trato humano assim absurdo. E aí, ao desenvolvimento disso tudo, ela foi minha gestora direta dentro da companhia atlética, lá no Parque Aquático, durante alguns anos. E eu pude ver o quanto as pessoas distorcem a minha imagem, a sua imagem, a imagem de todo mundo. As pessoas são invejosas, têm o seu ego inflado, coisa que eu nunca vi com a Renata. Ela poderia muito bem querer usar da função dela para apagar algumas pessoas, mas não, a Renata sempre fez isso.
E quem conhece a Renata de verdade sabe, o Cadu, nosso amigão aqui também, sabe o quanto ela de fato briga no bom sentido todos os dias para fazer as pessoas brilharem, cara. E pessoas como você, Renata, deveriam fazer cópia assim, Ctrl+C, Ctrl+V, e fazerem outras multiplicadoras como você, porque você, de fato, a todo momento, sempre quis, não só comigo, mas com outras pessoas também, fazer a estrela dessas pessoas brilharem. E quando eu cheguei para conversar com ela, foi uma conversa muito madura, muito dolorosa também, porque era um prazer ter ela de perto, uma referência para mim, e ela cruzar no parque aquático, eu trocar direto com ela ao vivo, tocar nela, abraçar, era muito legal. Mas eu precisava seguir o meu caminho. E eu deixei uma porta aberta, tenho certeza disso, porque em nenhum momento eu falei, Renata, estou saindo amanhã, estou insatisfeito aqui. Não, foi papo de pessoa evoluída, que você tem que conversar com as pessoas. Renata, quanto tempo você precisa para eu não estar mais aqui? Quanto tempo você quiser? Se você falar que, Patrick, preciso de você aqui 6 meses. Eu ajudei a pessoa que ficou no meu lugar a treinar essa pessoa. Olha o nível de maturidade que a gente precisa evoluir e ter. Porque não tinha problema nenhum. Eu estava deixando um espaço e eu não passei toda a metodologia, todos os treinamentos que a companhia e a Renata me possibilitou da MGB e todos os cursos fera do Santa Mônica Fitness que eles dão pra gente, eu passei tudo. As turmas, eu dei aula junto. Por quê? Porque era uma coisa natural, eu aprendi isso com ela. Se ela estava fazendo por mim, eu tinha que acolher quem estava chegando. Então, mais uma vez aqui esse relato de gratidão, porque de fato você é uma pessoa diferenciada e em tempos tão conturbados, você passando pelas suas questões pessoais aí com seu pai, com a sua família, poucas pessoas sabem, e você ainda se mantém ativa, está fazendo live todo dia, dobradinha, cara, isso é único. Muito obrigado por essa oportunidade, que eu nunca abri esse coração todo aqui para você, mas eu quero que as pessoas saibam disso. Era necessário eu falar isso para as pessoas. O quanto que de fato você é uma batalhadora que está à nossa frente, é uma abridora de caminhos. Eu identifico você, Renata, como uma abridora de caminhos. E você abriu muitos caminhos na minha vida. Não só na minha vida profissional, mas com exemplo de ser humano. Porque um ser humano como você, ele contagia outros seres humanos. Então, se eu sou alguma coisa boa hoje, foi porque lá, naqueles 2, 3 anos na Companhia Atlética, eu tive essa vivência aí, ó, grudadinha, e eu pude pegar isso de você também. Tá bom? Vou te matar. Deixa eu continuar, calma, agora eu vou falar os meus contatos. Tá. Eu precisava falar isso, estava engasgado aqui, eu precisava falar e falar ao vivo, para ficar registrado, para todo mundo aí, para os 4 cantos do universo. Muito obrigado mais uma vez por tudo. Aonde vocês me encontram? Ou no Instagram do Incluir, Instituto_Incluir, esse Instagram que a gente está fazendo a live aqui. Nós temos no Facebook também, a fanpage, que é Instituto Incluir, e temos um site também, www.institutoincluir.com.br. E temos um canal também no YouTube, e temos um canal através da Karina no podcast. No podcast você acha Incluídos e Misturados. É o podcast do Incluir, onde são diversos relatos e entrevistas que a gente traz para pessoas com e sem deficiência, tratando a questão da diversidade humana. Tá? Mostrar os livros, ó, da Karina, a Karina junto com a Mari, ó, O Melhor Amigo da Bengala. Esse é um livro, então é tudo literatura acessível. É sempre contando uma história de uma pessoa com deficiência em linguagem infantil. A menina que perdeu a perna, o menino que escrevia com os pés, tá? Então são todos livros aprovados e incentivados na Lei de Incentivo à Cultura. Então aqui tem as empresas patrocinadoras. Então a gente trabalha com Lei de Incentivo Federal na Cultura, Rouanet. E a menina, a princesa que tinha um cromossomo a mais. Eu não tenho outro exemplar aqui comigo fisicamente, que é o Ico e o Mundo que queremos concluir. É a Karina Alves com uma outra pessoa também na área do espectro, né, do transtorno autista, que ela fala também essas questões do Ico lá e o mundo do Ico, o imaginário dele, que também é mais um livro dentro do projeto Literatura Acessível. E o meu Instagram pessoal é o Patrick Professor. Também tem a fanpage, que é Patrick Souza, tem o canal no YouTube, que é Professor Patrick Souza. E é isso, acho que só. É isso, só um pouquinho, é um lado do Patrick que vocês viram hoje, tá? É o lado que a gente queria falar do esporte de alto rendimento. Mas a gente pode voltar no outro momento falando mais do terceiro setor, falando um pouco mais desse trabalho de base que você tem, mas eu tenho certeza de que todo mundo que está assistindo
Se te chamar no privado, vai ter o compartilhamento da tua generosidade. Você saiu da companhia, mas você não saiu da minha vida e nem eu da sua. A gente tem muita Que coisa que a bom. gente faz junto, inclusive essa live, né? Também. Muito obrigada. Tenha um ótimo final de semana e que a Marina chegue logo, que você já era um tio incrível, um professor de criança incrível e você vai ser um pai. Você já é, né? Porque a Marina já existe. Um pai incrível. Eu amo você, tá? Cuida da minha neta aí, tá? E da minha nora. Pode deixar. Beijo. Obrigado, Obrigada. querida. Te amo. Obrigada. Lindona. Peraí que eu vou fechar aqui. Fecha aí.